Hoje a gente vai falar de lentes esféricas do estudo analítico. Essa aula ela vem depois da aula de raios notáveis, construção de imagens. Aqui a gente vai fazer os cálculos para achar a posição da imagem, tamanho, classificar. Bom, os elementos principais. Então a gente tem aqui uma lente de borda fina, uma lente convergente, o eixo principal, os anteprincipais objeto-imagem, os focos objeto-imagem e o centro óptico, que vão aparecer nas equações. Distância do objeto até a lente, a gente chama de P. P é a distância do objeto até a lente. Essa é a nossa imagem. Distância da imagem até a lente é o P'. Tamanho do objeto, O. Tamanho da imagem, I. E F minúsculo é a distância focal. A gente vai considerar positivo para a imagem daqui para cima e o P' positivo para a direita. Ou seja, se a gente achar uma imagem direita, o I vai ser positivo. Se a gente achar uma imagem invertida, igual essa, de cabeça para baixo, o I vai ser negativo. Então, se o I formou daqui para cima, positivo, aí vai ser uma imagem virtual. Se ele formou de cabeça para baixo, vai ser um I negativo, uma imagem real. P', se o P' formou ali para a direita, igual formou nesse caso, a direita do centro óptico é um P' positivo, é uma imagem real. Porém, se a imagem formar desse outro lado, do lado que a luz vem, do lado que está o objeto, aí é um P' negativo, significa que a imagem é virtual. Então, as equações. A equação mais famosa é a equação de Gauss, que relaciona a distância focal da lente, a distância do objeto até a lente e a distância da imagem até a lente. Uma outra maneira de representar essa equação de Gauss, fazendo o MMC, a gente chega essa equação que a gente chama de produto pela soma. P vezes P' dividido por P mais P'. É equivalente à primeira ou à segunda, elas envolvem as mesmas variáveis, que é o F, o P e o P'. Então é indiferente uma ou outra, normalmente eu prefiro fazer essa. Na minha opinião, as contas ficam mais fáceis, depende. E aqui a gente tem várias equações, uma sequência de equação. A ampliação, ou aumento linear transversal, que a lente vai fornecer, é igual tamanho da imagem por tamanho do objeto, menos P' por P, F sobre F menos P. Então, são várias equações que a gente tem aqui. A gente pode pegar essa igualdade, a gente tem uma equação. Essa outra igualdade, segunda equação. Essa igualdade, terceira equação. A gente pode igualar essas duas aqui no meio, quinta equação. E mais essas duas últimas, sexta. Então, a gente tem 6 equações que a gente pode montar nessa sequência. A equação que você vai montar depende dos dados fornecidos pelo problema e o que você vai querer descobrir. Essa igualdade, menos P' por P igual a F sobre F menos P, ela é equivalente a essas duas primeiras, porque envolve F, P e P'. Então, se você souber essa sequência, você sabe todas as equações que você precisa para lentes esféricas ou também para espelhos esféricos. E a convenção do sinal. Para começar o problema, você tem que ver se a lente é convergente ou se ela é divergente. O foco da lente convergente é positivo, o foco da lente divergente é negativo. Então, o problema às vezes não fala o sinal negativo no enunciado. Ele vai falar uma lente divergente de módulo de distância focal 10 centímetros. Então, você tem que saber que, como ela é divergente, você tem que colocar menos 10 para o foco. P', se a gente achar uma imagem real, P' é positivo. Se você achar um P' negativo, significa que ela é virtual. P positivo, objeto real. Normalmente, a maioria dos problemas, os objetos são reais. Raramente a gente encontra um objeto virtual que o P vai ser negativo. O I positivo significa que a imagem ela é direita.
tem a mesma orientação do objeto. Um I negativo significa que a imagem é de cabeça para baixo, ela é invertida. A ampliação ela vai acompanhar o sinal do I. Se o I for positivo, o A é positivo. Se o I for negativo, o A também é negativo. Então, se a imagem é direita, a ampliação é positiva. Se a imagem é invertida, a ampliação é negativa. Ampliação ou aumento linear transversal é quantas vezes a imagem é maior do que o objeto. Então, vamos supor que a gente tenha um objeto de 5 centímetros e a gente encontra uma imagem de 10 centímetros. 10 dividido por 5, a ampliação é igual a 2. A ampliação igual a 2 significa que a imagem é o dobro do objeto. A ampliação igual a 3 significa que a imagem é o triplo do objeto. Agora, uma ampliação igual a menos 5. O menos significa que ela é de cabeça para baixo. E o 5 significa que o tamanho da imagem é 5 vezes maior que o objeto, só que invertida de cabeça para baixo. Se a gente achar uma ampliação em módulo maior do que 1, significa que a imagem é realmente maior do que o objeto. É realmente uma ampliação. Uma ampliação de módulo 2, 3, 4 significa que a imagem é 2, 3, 4 vezes maior do que o objeto. Porém, se a gente achar uma ampliação entre 0 e 1, significa que a imagem é menor do que o objeto. Por exemplo, vamos colocar aqui um objeto de 20 centímetros. A gente encontra uma imagem de 10 centímetros. 10 dividido por 20 dá meio. Meio é entre 0 e 1. Uma ampliação de meio significa que a imagem é metade do objeto. Ampliação de 1/3, a imagem é 3 vezes menor que o objeto. Ampliação de 1/5, a imagem é 5 vezes menor que o objeto, e assim por diante. Então, uma ampliação de módulo maior do que 1 é uma ampliação propriamente dita, a imagem é maior do que o objeto. Uma ampliação entre 0 e 1, na realidade, é uma redução, né? A imagem ela é menor do que o objeto. Exemplo, as figuras mostram o mesmo texto visto de duas formas, na figura 1 a olho nu e na figura 2 com o auxílio de uma lente esférica. As medidas nas figuras mostram as dimensões das letras nas duas situações. Então, a olho nu, a gente observa o tamanho da letra 4 milímetros e com o auxílio de uma lente, tamanho da letra 10 milímetros. Sabendo que a lente foi posicionada paralelamente à folha e a 12 centímetros dela, pode-se afirmar que essa lente é convergente ou divergente. Tanto a lente convergente quanto a divergente podem formar imagens direitas e virtuais. Porém, a divergente ela sempre forma imagem direita, virtual e menor. Sempre essas mesmas características na divergente. Direita, virtual e menor. A imagem que a gente está observando aqui, ela é direita, virtual, só que é maior, é ampliada. Então isso daqui é uma lupa. A lupa é uma lente convergente. Então a lente é convergente, a gente tem que descobrir qual é a distância focal dela. Vamos colocar os dados do problema. Tamanho do objeto, 4 milímetros, é o tamanho da letra aqui no texto. 4 milímetros, nosso objeto. Tamanho da imagem que é observada pela lente, 10 milímetros. Distância do objeto até a lente é 12 centímetros. Foi falado aqui no enunciado que a distância da lente até a folha é 12 centímetros. A folha é o nosso objeto, então a distância da lente ao objeto é o P, 12 centímetros. E a pergunta é a distância focal. Então, vamos lá, dessa sequência de equações, vamos ver o que é conveniente a gente usar. A gente tem o I e o O. A gente tem o P e quer achar o F. Então, a gente pode pegar essa igualdade aqui, ó. I sobre O é igual a F sobre F menos P. O I, então, é 10, o O é 4, o F a gente vai descobrir e o P é 12. 10 dividido por 4 dá 2,5. Eu passei esse F menos 12 para lá multiplicando, o 2,5 faz a distributiva, 2,5 vezes F. 2,5 vezes 12 dá menos 30, que é igual a F. Juntar F com F, passei esse F para o outro lado, ele vai negativo, passei o 30 para a direita, ele foi positivo. 2,5 menos 1, 1,5.
passa 1,5 para o outro lado dividindo, 30 por 1,5, 20 centímetros. 20 centímetros e a lente é convergente. Então, letra D de dado. Achamos um foco positivo, isso prova mais ainda que a lente é convergente. Com a finalidade de descobrir a distância focal de uma lupa que encontrou em sua casa, Janaína, com o auxílio da lente, projetou a imagem nítida do seu celular com a tela acesa na parede de seu quarto. A seguir, ela mediu as dimensões do celular e obteve 14 por 6 centímetros. Mediu também as dimensões da imagem, 42 por 18 centímetros. Por fim, aferiu a distância do celular à parede e obteve 240 centímetros. Qual a distância focal da lente empregada por Janaína? Então, uma ilustração parecida com o acontecimento que a Janaína fez, ela usou uma lente convergente de borda fina, colocou o celular dela, que é o objeto, na frente dessa lente, a luz do celular atravessou a lente e focalizou na parede. A parede está aqui, onde formou essa imagem da tela do celular dela. A imagem, a gente pode ver que ela é ampliada em relação ao objeto. Celular 14 por 6, a imagem 42 por 18. Então dá para ver que a imagem ela é 3 vezes maior, tanto de altura quanto de largura. 3 vezes maior a imagem é em relação ao celular, ao objeto. Então a gente conclui que a ampliação é 3, só que é 3 negativo. Por que esse negativo? Porque essa imagem ela é invertida. Toda imagem que você projeta numa parede, ela é real. Você não consegue projetar num anteparo, numa parede, numa tela, não projeta imagens virtuais, como a imagem de uma lupa, por exemplo, ou uma imagem de uma lente divergente. Você só projeta imagens reais. Então, se essa imagem está sendo projetada numa parede, ela é real. Se ela é real, ela é invertida. Toda imagem real ela é invertida, de cabeça para baixo. Então, como ela é invertida, a gente tem que usar esse sinal de menos. A ampliação é menos 3, ela é invertida e real. Então, comparando o tamanho, a gente observa que ela é 3 vezes maior. 14 vezes 3, 42. 6 vezes 3, 18. Então, a ampliação é de fato 3, só que negativo por conta que a imagem é de cabeça para baixo. P mais P' é 240. P é a distância do objeto até a lente. P' é a distância da imagem até a lente. E o enunciado falou que mediu a distância do celular, que é o objeto, até a parede, que é onde está a imagem, ou seja, a distância do objeto até a imagem é 240. Então, a distância do objeto, do celular, até a imagem do celular é P mais P'. P mais P' é 240 centímetros. Vamos lá, pegar a ampliação é igual a menos P' dividido por P. Eu vou obter uma relação entre P' e P aqui. Então, o A é menos 3. Passei o sinal cancela, a gente pode multiplicar tudo por menos 1. Esse sinal vai embora. A gente fica aqui, P' é 3P. Achei uma relação entre o P e o P'. A gente sabe que P mais P' é 240, reescrevi aqui, P mais P' é 240, eu vou substituir aqui no lugar do P', eu vou substituir 3P. Então, no lugar do P', 3P. P mais 3P, 4P, faço 4 dividindo, 60 centímetros é a distância do celular até a lente. De novo, P' é igual a 3P, vamos achar o P' agora, coloca 60 centímetros no lugar do P, 180 centímetros é o P'. Então, achamos a distância da parede ou da imagem do celular até a lente. Temos o P e temos o P', a gente pode usar a equação de Gauss para achar a distância focal ou usar o produto pela soma, tanto faz. P vezes P', 60 vezes 180, dividido por P mais P', 60 mais 180. 10.800 por 240, 45 centímetros é a distância focal então, da lente utilizada por Janaína. Uma lente divergente de módulo de distância focal 15 centímetros fornece de um objeto real uma imagem localizada a 10 centímetros da lente. Determine a distância do objeto à lente.
Então, vamos lá, as informações. Então, a gente tem aqui um objeto real e uma lente divergente, borda grossa. Tem alguns raios notáveis para a construção dessa imagem. É uma imagem virtual, a lente divergente sempre forma imagens virtuais, sempre forma imagem virtual direita e menor. A distância da imagem à lente é 10 centímetros, de acordo com o enunciado. Distância focal da lente 15 centímetros em módulo, né? Ele não fala o sinal negativo, a gente tem que saber que a lente divergente tem o foco negativo. E a gente quer saber a distância do objeto à lente, que é o P. Essa é a pergunta, a distância do objeto até a lente. Então, olha lá. Foco é menos 15, menos porque a lente é divergente. E o P', por que ele é negativo? O P' é negativo porque a lente divergente sempre forma imagens virtuais. P' é negativo, imagem virtual. Então tem que lembrar desses dois sinais negativos, senão erra a questão. Temos o F, temos o P' e queremos o P. Podemos fazer de novo aquela do produto pela soma. F menos 15, P a gente quer descobrir, P' menos 10. Passo esse P menos 10 para lá multiplicando. Faz a distributiva, menos 15 vezes P, menos 15 vezes menos 10 dá mais 150. Junta P com P. Passei esse 15P por outro lado, ele vai positivo. Menos 10 mais 15 dá 5P. Passo 5 dividindo. 150 por 5, 30 centímetros, então, é a distância do objeto até a lente. Mais uma lupa utilizada para leitura é confeccionada com uma lente delgada convergente, caracterizada por uma distância focal f. Um objeto é colocado a uma distância de 0,8 f, medida a partir da lente. Se uma letra do texto tem uma altura de 1,6 mm, determine o tamanho da letra observada pelo leitor. Vamos lá, informações. Distância focal, f. A gente não sabe, ele deixou a letra mesmo. Distância do objeto até a lente, ele deu em função de f, 0,8f. O objeto é colocado a 0,8f até a lente, esse é o P. Tamanho da letra do texto, esse é o O, tamanho do objeto, 1,6 mm. E o tamanho da imagem é o que a gente vai descobrir. Então, vamos lá, uma construção. Esse é o nosso objeto, é a letra do texto de 1,6 mm. A lente convergente, que é a lupa, vai formar essa imagem direita, virtual e ampliada. Para a lupa formar essa imagem direita, virtual e ampliada, o objeto deve estar colocado entre o foco e o centro óptico, só assim que a lupa vai fornecer essa imagem direita, virtual e ampliada. Distância do objeto até a lente, 0,8f. Então, vamos lá, da relação que a gente tem, a gente quer descobrir o tamanho da imagem. Então, a gente tem o F, o P, o O e quer descobrir o I. Então, vamos pegar essa relação aqui, ó. I sobre O é F sobre F menos P. O O é 1,6, o F é F mesmo, a gente não sabe, e o P é 0,8F. Fazendo essa conta, F menos 0,8F é 1F menos 0,8F. 1 menos 0,8 é 0,2. Então, aqui dá 0,2F. F em cima e F embaixo, você pode cancelar. Passa esse 1,6 para lá multiplicando. 1,6 vezes 1, 1,6. Dividido por 0,2, 8 milímetros. Então, esse é o tamanho da letra formada, a imagem da letra formada por essa lupa. A gente tinha que achar realmente um I positivo, igual a gente achou, porque a imagem ela é direita. Vergência ou convergência, assunto novo. É uma medida do inverso da distância focal. Vergência, a gente usa a letra V, ou convergência, a letra C, é a mesma coisa, tem exercício que fala um, tem exercício que fala outro. Então, a vergência é o inverso do foco. Se a gente tiver uma vergência positiva,
a gente vai ter um foco positivo, é uma lente convergente, uma lente borda fina. Lente divergente, a gente viu que o foco é negativo, então a vergência ela também vai ser negativa. O sinal da vergência vai acompanhar o sinal do foco. Se o foco é positivo, a vergência é positiva. Se o foco é negativo, na lente divergente, a vergência também vai ser negativa. A unidade de divergência é dioptria, que é a mesma coisa que o inverso do metro. O metro é -1. A gente fala de dioptria, é o famoso grau, né? Então, a pessoa tem 3 graus de miopia, né? 3 dioptria, menos 3 na realidade, porque a lente ela é divergente para miopia. O grau que a gente fala é a dioptria. Para a gente achar em dioptria a vergência, a distância focal tem que estar em metros. A gente tem que usar em metros, porque dioptria é metro a -1. Tem que colocar o foco em metros para você achar a vergência em dioptria, não pode ser em centímetro. Vergência e a distância focal são inversamente proporcionais. Quanto maior o f, menor a vergência. Quanto menor o f, maior a vergência. Por exemplo, imagine que a gente tem essas duas lentes, uma lente 1 e uma lente 2. A lente 1 tem uma distância focal pequenininha, f1. A lente 2 tem uma distância focal maior, f2. Como a distância focal da lente 1 é pequena, a sua vergência é grande. Como a distância focal da lente 2 é grande, sua vergência é pequena. Então, a vergência da lente 1 é maior que a vergência da lente 2, porque a distância focal da lente 1 é menor que a distância focal da lente 2. Exemplo, com uma lente delgada convergente, divergência 5 dioptria, um garoto concentra os raios do Sol em um ponto. Ponto, esse é o foco. Qual a distância em centímetros desse ponto à lente? Então, olha lá. Os raios de luz do Sol vêm paralelos e vão concentrar aqui no foco dessa lente convergente. A distância desse ponto, que é o foco, até a lente, é a distância focal da lente. Essa é a pergunta do problema. Qual é a distância focal da lente? Vergência é o inverso da distância focal. A vergência é 5 dioptria. Eu vou achar a distância focal, que é 1/5, ou 0,2 metros. Se a vergência está em dioptria, o foco vai sair em metros. 0,2 metros, que é 20 centímetros. Essa é a distância focal dessa lente convergente. Associação de lentes, ou lentes justapostas. É possível juntar duas lentes. A gente pode juntar duas lentes convergentes, ou duas lentes divergentes, ou uma convergente e uma divergente, e no final a gente vai ter uma associação que funciona como se fosse uma lente só, como se fosse uma lente equivalente a essas duas que foram associadas. Se a gente juntar duas lentes convergentes, a lente resultante com certeza vai ser convergente. Se a gente juntar duas lentes divergentes, com certeza a lente resultante vai ser divergente. Agora, se a gente juntar uma lente convergente, igual essa de borda fina, plano convexa, com essa outra lente divergente de borda grossa, plano côncava, a gente vai ter uma resultante dessa associação, que vai ser convergente ou divergente. Tudo vai depender do sinal da distância focal ou do sinal da vergência que a gente encontrar. Se a gente encontrar a vergência equivalente positiva ou foco equivalente positivo, elas vão estar funcionando como uma lente convergente. Se a gente encontrar uma vergência equivalente ou resultante da associação negativa ou um foco equivalente negativo, significa que essa associação de lentes funciona como uma lente divergente. A vergência equivalente ou a vergência resultante da associação é a soma da vergência da lente 1 com a vergência da lente 2. A gente sabe que vergência é o inverso da distância focal, então eu posso colocar aqui no lugar da vergência equivalente 1 dividido pelo foco equivalente. No lugar da vergência 1, 1 dividido por F1. E no lugar da vergência 2, 1 dividido pelo foco 2. Então, aqui é a equação da vergência equivalente, soma das vergências. Aqui é a equação do foco equivalente.
Então, mais uma vez, tomar cuidado com o sinal. Se a gente fosse juntar essas duas lentes, eu teria que colocar um foco negativo para a lente 2, porque ela é divergente, e uma vergência negativa também aqui para a lente 2. Exemplo, ao associar duas lentes delgadas, distâncias focais 10 e 40 centímetros, ambas convergentes, você obtém um sistema equivalente de uma lente de convergência ou vergência de quantas dioptria? Então, a distância focal 10 centímetros. Para a gente achar a vergência equivalente em dioptria, eu não posso usar em centímetro, eu tenho que colocar a distância focal em metros, 10 centímetros, 0,1 metros. E a outra 40 centímetros, que é 0,4 metros. Vergência equivalente, que é o que a gente quer, é a vergência 1 mais a vergência 2. No lugar da vergência 1, eu vou colocar 1 por F1. No lugar da vergência 2, 1 por F2. A gente tem os focos em metros, vamos colocar aqui. 0,1 é o F1, 10 centímetros, 0,1 metros. 0,4 é o F2. 1 dividido por 0,1 é 10. E 1 dividido por 0,4 é 2,5. Então, somando 12,5 dioptria. Essa é a vergência equivalente, essa é a vergência resultante dessa associação de duas lentes convergentes. Por fim, a equação de Rayleigh, ou equação dos fabricantes de lentes. Essa equação enorme da vergência, ela vai envolver aqui as propriedades físicas, geométricas da lente. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma lente biconvexa. A gente tem um raio de curvatura de uma face aqui, R1, e o raio de curvatura da outra face, R2. Então, a equação a gente vai envolver os raios de curvatura das duas faces, que pode ser plana, pode ser convexa ou pode ser côncava. O índice de refração da lente, normalmente ela é vidro, o índice de refração pode variar, 1,5, 1,7, depende do material que ele é feito. Dividido por índice de refração do meio que a lente está imersa, normalmente a lente é imersa no ar, então esse índice de refração do meio é 1, na maioria dos casos. E aqui a gente pode colocar ela dessa forma, colocando V, divergência, ou você pode trocar aqui por 1 sobre F, e aí a equação ela fica em função da distância focal da lente, ao invés da vergência, tanto faz. Mas se a gente for trabalhar dessa forma, com a vergência, os raios têm que estar em metros, não pode estar em centímetros, para a gente achar a vergência em dioptria. Então, isso a gente já viu, se a lente é convergente, a vergência é positiva, o foco é positivo. Se a lente é divergente, o foco é negativo, a vergência é negativa. Agora, para usar essa equação, se a gente tiver uma face convexa da lente, o raio vai ser positivo, não precisa se preocupar. Igual essas duas, são as duas faces convexas. Se a gente fosse colocar os raios de curvatura aqui, seriam valores positivos. Porém, se a face for côncava, você tem que colocar o raio negativo, tá? Por convenção, então face côncava ela é negativa. E se você tiver uma face plana, é ótimo, porque um dos termos vai sumir, 1 dividido por R tende a zero. O raio de curvatura de uma face plana ele tende ao infinito, então 1 dividido por infinito ele vai tender a zero. Então você vai pegar um desses termos e vai sumir com ele, apaga. Então, se tiver uma lente, por exemplo, plano-convexa, você elimina um dos termos, 1 sobre R da face plana. Você vai ficar só com o raio da convexa. Certo, pessoal? Então é isso. Essa foi a aula de lentes esféricas, estudo analítico. Treinem bastante. Espero que tenham gostado dessa aula. Valeu!